Nós somos o grupo formado pela Bianca Oliveira, número 7, Gabriela Thaís, número 12, Mônica Jesus, número 25, Natália de Godoy, número 26, Otávio Oliveira, número 27, Vitória Franco, número 35 e a Marina Moreira, 22. O nosso grupo ficou responsável pelo Murilo Mendes. O Murilo Mendes, ele foi um escritor que contribuiu bastante para a segunda geração do modernismo, que foi a fase da poesia. Mas antes, nós precisamos detalhar que na época de 1930 a 1940, onde foi o estopim em 1922 da Semana da Arte Moderna, havia movimentos fascistas, o Brasil estava sofrendo com a crise da economia cafeeira, havia também o avassalador crescimento da ideologia socialista e ainda a quebra da Bolsa de Nova York. Então, os artistas daquela época tiveram que se estreitar as relações para poder descrever a realidade, que aliás é uma característica da escola anterior do realismo. Mas ele se diferencia em duas etapas, porque apesar das técnicas serem as mesmas e a mentalidade já ter se ajustado, como não aconteceu no pré-modernismo, a primeira geração ela se ocupou da prosa, onde houve eventos regionais brasileiros. Então eles foram retratar como temática a figura do nordestino, a figura da miséria, das precariedades dos trabalhadores rurais, as migrações que eles realizavam. E quando se trata da segunda etapa, o Murilo Mendes ele entra por causa da captação dos versos livres e ele também faz uma poesia de questionamento, onde ele vai confrontar então as relações do eu, a convivência entre as pessoas em uma sociedade, as teorias filosóficas, as teorias ainda utópicas de relações amorosas. E dessa forma a gente pode detalhar que ele estudou em Juiz de Fora e ele trouxe bastante cultura para cá quando foi a sua viagem para a Europa. Lá ele ficou há muito tempo, por isso talvez muitos brasileiros não tenham se lembrado de quantas foram as suas obras literárias que fizeram o Brasil ser reconhecido nessa escola do modernismo. Mas ele tem bastante visão catolicista, ele tem uma visão onírica e ele vai fazendo um amadurecimento na sua poesia. E esse é um pouquinho do que eu quero passar para vocês. Como curiosidade, a gente pode ver aqui nos slides que há duas fotos. Uma é do cometa Halley e o outro é do dançarino de balé Nijinsky, russo. E essa inspiração poética que o Murilo Mendes viu nessas duas figuras, ela foi bastante retratada nas suas obras, porque era algo que sobressaía a visão dele. Tanto que ele fugiu de um dos seus dias de estudos no colégio só para ver esse bailarino, enquanto ele se maravilhava com o cometa Halley. Então essa é uma das inspirações que todo artista deve buscar no seu interior. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, filho de Onofre Mendes e Elisa M. de Barros, nasceu Murilo Mendes no ano de 1901 e veio a falecer no ano de 1975. Exerceu diversos cargos e o seu nome foi recorrente em diversas crônicas literárias e europeias. Ele fez parte da segunda geração modernista, juntamente com Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Ele casou-se, mas não teve filhos. A sua obra é muito abundante, rica linguisticamente e criadora, e muito ousada também, pois a mesma abrange o surrealismo, aquele com o qual o leitor, quando decide lê-la, tem que se recompor no texto, ou seja, tem que ler, entender, para depois compreender o mesmo. Bom, eu estarei falando agora sobre as obras do Murilo Mendes. Ele foi um autor que ele participou da segunda parte do modernismo, mas ele não seguiu à risca todas as características da época. Ele foi caracterizado por essa mudança, por essa característica peculiar, diferente da época vigente, que evidenciava. Então ele tem uma linguagem fragmentada e uso de imagens que não eram muito vistas frequentemente em outras obras. E ele tinha aspectos surrealistas, ou seja, ele dizia que o mundo era um caos e que esse caos ele usava, tinha que ter um caos para ele reorganizar esse caos nas obras deles. Então ele via o mundo como caos. Na obra Poemas, ele usa, uma das principais obras dele, e ele usa contrastes, como por exemplo, entre delírio e juízo, por exemplo, concreto e abstrato, essas diferenças. E
em várias outras obras dele, ele ressalta ainda mais o catolicismo, o surrealismo, o humor na poesia modernismo, miticismo, delírio e experimentalismo barroco. Ou seja, ele faz essa evidência entre a diferença entre delírio e lucidez, por exemplo, em suas obras. Quando ele vai fazer as características, né, o que torna ele tão diferente é que ele coloca muito a vivência dele, as experiências. Então ele já passou por muitas coisas. Então ele vai tratar de assuntos do catolicismo, como eu disse, e essas características diferentes. Uma obra que ele tratou evidentemente a religião foi em 1935 com a obra Tempos e Eternidade. Nessa obra ele constatou como, por exemplo, dúvidas entre o eu lírico, aquela coisa da angústia dele e vários outros fatores. Em 1948 ele escreveu Janela do Caos e também teve obras póstumas, como por exemplo A Invenção do Finito, que foi em 2002, e Janelas Verdes, em 2003. Nas obras como por exemplo Siciliana, Tempos Espanhol e Convergência, ele usa um aspecto muito diferente das outras obras, porque nesse ele se foca no aspecto da grafia, ou seja, da linguagem. A grafia é diferente, o espaçamento entre as linhas, então ele se foca mais na característica linguística, gráfica, assintática da obra. Obrigada. Bom, agora eu irei falar sobre as principais obras de Murilo Mendes. Então, começaremos com a obra Poemas, que foi escrita em 1930, como também a obra História do Brasil, que foi escrita em 1932, e Uma Meu Poeta, escrita em 1930 também. Essas três obras desse autor, elas são modernistas e elas mostram uma visão humorística da realidade brasileira da época, e com uma preocupação social. Já Tempo e Eternidade, escrita em 1935, já mostra a conversão de Murilo Mendes ao catolicismo. Então é uma obra que foi escrita com parceria de um outro poeta, chamado Jorge de Lima, que é uma obra que concilia a poesia religiosa com as contradições do eu, também com uma preocupação social e com um sobrenatural surrealista. Então é uma obra em que esses poetas tentam demonstrar uma visão em que é uma visão particular de religiosidade, também com questões unindo um senso prático de vida, que são a democracia, erotismo e socialismo, a arte. Já a obra Poesia e Liberdade, escrita em 1947, já mostra, entre outras obras do autor, é escrita sobre um impacto da guerra da época. Então, é uma obra que reflete em si a inquietação do autor sobre o caos do mundo. Já a Contemplação de Ouro Preto, escrita em 1954, já forja esse repertório. Ele se inspira nas velhas cidades mineiras. Já a obra Convergência, escrita em 1970, já vai nessa obra contém poemas vanguardistas, que tem influência do concretismo vivenciado no Brasil. Ao falarmos de um poeta, Murilo Mendes, devemos considerar suas obras literárias, através da análise de seus poemas. Traremos aqui dois poemas, Canção do Exílio e O Filho do Século, que será analisado posteriormente. Num primeiro momento, nós podemos analisar o poema Canção do Exílio de acordo com a obra a que pertence, que é Os Poemas, que foi a sua primeira obra. Os Poemas, que é o nome deste livro, ele congrega poemas que vão desde 1925 a 1929, que foram os anos em que ele escreveu. Esse período corresponde à primeira fase do modernismo. E mesmo ele sendo um representante da segunda fase, nós podemos notar neste poema os ideários da primeira fase também.
A gente vê aqui um poema satirizado. O que ele traz com esse poema? Ele traz uma crítica sociocultural brasileira, porque ele denuncia a invasão cultural estrangeira no nosso país, a perca da nossa identidade cultural. Para Murilo Mendes, ele se sente exilado em sua própria terra por não ter esses elementos nacionais tão próximos quanto os estrangeiros estão. Aqui num dos últimos versos, ele traz um modo de se abrasileirar o Brasil, como é o caso de chupar uma carambola de verdade e ouvir o canto de um sabiá, mas que tenha certificado de nascimento para que tenhamos certeza de que o sabiá nasceu no Brasil. Nas suas próximas obras, essa tendência continuará. No entanto, em 1934, ele sofre uma crise metafísica que o leva no ano seguinte a procurar por Jorge de Lima, um outro escritor de cunho cristão, né, que aborda temas religiosos, e juntos eles escrevem Tempo e Eternidade, que vai inaugurar uma nova etapa na obra de Murilo Mendes, que visa mais a religiosidade. Mas com Murilo Mendes, além dessa religiosidade, nos leva às tendências sociais e também às contradições que nós vivemos na nossa realidade brasileira. A partir de 1930, começavam a se destacar nas obras de Murilo Mendes características surrealistas, como em sua obra O Visionário, de 1941. Nessa obra se vêem características como a busca incessante pelo eterno e aprofundador para alcançar isto. Outra obra que se destaca por características surrealistas é a obra Filho do Século. Filho do Século retrata um período em que havia muitas guerras no cotidiano do autor, onde a vida real é substituída por esses conflitos, e desta forma ele substitui essa imensa crítica por palavras mais poéticas que dão outra visão mais branda ao texto. Olá pessoal, vou falar um pouco do reconhecimento de Murilo Mendes. Enquanto viveu, ele foi considerado um grande poeta e seu nome nunca deixou de constar das antologias e listas de maiores poetas brasileiros. Para alguns, Murilo nunca deixará de ser o infante terribles do poemas piada, de histórias do Brasil. Para outros, era simplesmente o autor de longas composições cristãs, o poeta arcaizante da contemplação de Ouro Preto. Permeando essas duas visões, um mar de anedotas contribuiu para transformá-lo numa figura excêntrica, cuja maior excentricidade, aos olhos de seus patrióticos leitores, foi ter fixado em Roma a partir de 1957. Só muito recentemente, o autor tem sido apreciado de forma mais séria. Suas obras foram difundidas por toda a Europa, onde ficou conhecido inclusive por um círculo de amizades de artistas renomados. E também com esse reconhecimento acabou por receber vários prêmios, como o prêmio Graça Aranha pelo livro Poemas, Prêmio Internacional de Poesia Etna Taormina, 1972, e o Prêmio Nacional pela obra Solidariedade, 1968. Então pessoal, isso é tudo, e gostaria de deixar um alô aí que Murilo Mendes foi um grande poeta brasileiro da segunda fase do modernismo aqui no Brasil, e contribuiu muito para a nossa literatura, além de contribuir muito para outros países onde ele era reconhecido, principalmente na Europa, onde tinha vários conhecimentos de artistas renomados. É isso, e tenha uma ótima tarde.